Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade! Que saudade de vocês. Tô voltando do trabalho e aí eu falei, antes de chegar em casa eu vou parar ali, vou conversar com esses meninos um pouquinho. Tem um pensamento me martelando há uns dias, de uma conversa que eu tive com uma amiga mais uma vez. E a gente estava falando sobre estar sozinho, né? E o fato de isso trazer, por exemplo, timidez, trazer vergonha na hora que a gente vai se colocar para o mundo, né? Mostrar a nossa versão para o mundo. E ela falou, Bruno, ela também está numa situação igual a mim, cheguei recentemente aqui, né, num novo país. E aí ela estava falando comigo, Bruno, não, eu tenho vergonha de tomar uma cerveja sozinha, por exemplo. Eu não gosto de ir pro cinema sozinho, eu não gosto de fazer várias coisas sozinho. Aí a gente tava conversando e tal, e aí, né, eu tava perguntando, mas não gosta de sair sozinha por quê? Pelo fato de não gostar de sair sozinha, porque tá tudo bem também não gostar, né? E aí ela falou, não, eu tenho vergonha e tal. Falei, mas me fala um exemplo, né? Tipo, de um momento que você teve vergonha, que você se colocou numa situação dessa e teve vergonha. E aí ela falou, eu fui num bar e tal uma vez, e cheguei lá, fiquei tímida no canto, não consegui me interagir com ninguém, e enfim, aí me senti mal e daqui a pouco logo eu fui embora. E isso me remeteu a uma coisa que eu tenho aplicado muito na minha vida, que é um pouco de psicologia, indica um pouco da teoria de Gestalt, vou resumir assim, né? E depois quem tiver mais interesse aí em relação a isso, procura mais informações. A teoria de Gestalt nada mais é do que você ser autor e não vítima das circunstâncias. Ela tira você do passado e coloca você no presente e faz com que você entenda que você não está condicionado a alguma coisa. Por exemplo, não estou condicionado à timidez. O fato de eu escolher agir de tal forma me associa a algo que continua me prendendo no mesmo lugar. Então, às vezes, é só uma pequena ação que a gente precisa fazer, como sempre, né? Às vezes não, sempre é uma pequena ação partindo de nós mesmos que muda tudo, muda a vida, né? E isso tem me gerado resultados, assim, extraordinários, no sentido de eu também estou num país novo, eu também estou descobrindo um novo lugar, também estou descobrindo outras versões de mim mesmo. Muitas vezes eu prefiro sim sair sozinho, sair na minha companhia e me permitir, não de sair e ficar sozinho, mas me permitir conhecer novas pessoas. É muito louco porque muitas vezes a gente acha que a gente não quer interagir inconscientemente, porque a gente não... Muitas vezes a gente pensa que não tem uma história legal para colocar para fora, né? Gente, mas não é pelo fato, por exemplo, eu que escolhi pegar aqui o celular e começar a gravar e falar da vida, não é porque a minha história é melhor do que a história dos outros. Não, isso é coisa do ego, sabe? Todo mundo tem uma história para falar, todo mundo tem o seu jeitinho, sabe? A sua coisa, a sua particularidade, que é lindo, assim, é lindo, 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 lindo. E isso tem me ensinado tanto, muita coisa que eu tenho aprendido, não é só das histórias que eu vivo, é também das histórias que eu escuto, também das pessoas que eu conheço, sabe? Nesse desconhecido, assim, no novo. E é muito louco, porque muitas vezes a gente se condiciona tanto. Eu sou assim, eu sou tímido, eu tenho vergonha das coisas. Será que tem mesmo? Por trás disso, o que tem, sabe? Então, tem umas paradas que muitas vezes a gente fica se questionando tanto. E às vezes só falta um pouco de ação, um pouco de atitude, sabe? Um pouco de encarar aquilo de uma forma diferente, entender que a gente não está condicionado a nada. O que a gente é, de fato, é tão pouco. É tão pouco que a gente não pode mudar, é tão pouco. Por exemplo, pai e mãe, eu sou filho do André e da Nevinha, isso eu não consigo mudar. Agora, toda a minha história, eu posso começar de novo, sabe? Eu posso partir de um novo princípio, eu posso escolher fazer diferente. E sair da vitimização, né? E sair da culpa, e sair dos padrões que às vezes eu nem reconheço mais que eu tenho daquela maneira. Só que a gente fica tão acostumado, a gente fica tão... eu vou esperar aquele amigo para poder ir naquele mesmo lugar e vivendo tanto do mesmo, que a gente continua se tornando o mesmo. E não entende que a gente tem inúmeras possibilidades de tentar coisas diferentes, sabe? Então eu queria trazer esse pensamento hoje, assim. O que a gente tem feito de novo, né? O que a gente tem
buscado de agir, né, de maneira diferente para poder buscar e encontrar resultados diferentes também em muitas situações. Com essas minhas mudanças, com esses meus desafios, assim, obviamente que não é fácil, é um caminho muito solitário muitas vezes. Eu me lembro até hoje, assim, logo que eu cheguei aqui em Atenas, na primeira semana teve um dia que eu estava tão agoniado que eu deitei debaixo do chuveiro, comecei a chorar e pensava assim, meu Deus, mais uma vez eu vou começar de novo, mais uma vez eu vou ter que sair sozinho, mais uma vez eu vou ter que... E hoje eu agradeço infinitamente por isso, infinitamente a Deus, eu agradeço por tudo que eu tenho vivido, sabe? E a gente não pode deixar que 1 dia, 2 dias de dúvida, de incerteza façam com que a gente volte pro mesmo, para aqueles lugares que a gente já conhece, sabe? Porque essa é a tendência, né? Eu tava falando com essa minha amiga de uma situação que aconteceu. Uma vez eu tava lá em Madrid e aí eu fui num restaurante de comida japonesa sozinho. Cheguei lá e perto da esteira não tinha mais nenhuma mesa, só tinha mesas longe da esteira. E eu queria ficar perto da esteira porque era só esticar o braço e pegar, né, no rodízio e tal. E aí tinha uma menina sentada na mesa sozinha. E aí eu fui e conversei com ela. Falei, olha, eu queria ficar perto da esteira, posso sentar com você, né, pra eu comer e tal. E nem me enturmei muito no primeiro momento, porque eu fiquei meio sem graça e tal, mas o meu interesse na esteira me fez estar ali e falar com aquela menina, que depois a gente fez um rolê assim, tipo, passamos o dia junto, ela me ajudou a comprar roupa de cama, foi muito legal, foi um rolê muito legal, ela é uma pessoa muito querida, a gente conversa ainda, ganhei mais uma pessoa, sabe? E isso através do meu interesse de sentar perto da esteira. E o que isso quer dizer muitas vezes? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem interesse, né? Nós somos movidos pelos nossos interesses. A gente cria conexões pelos interesses. E isso é a vida. Ah, você é interesseiro. Todo mundo tem interesse, gente, e tá tudo bem. Eu tenho interesse de estar conectado e de estar perto de pessoas que vão me fazer bem. Sabe, eu não tenho interesse de estar perto de pessoa que está o tempo inteiro reclamando. Eu não tenho esse tipo de interesse. Então, é um interesse saudável? É um interesse saudável e está tudo bem, não faz mal. Só que isso muitas vezes move a gente também para esses lugares, né? E quando a gente entende que é no novo, que a gente se descobre, que a gente descobre novas versões, a gente começa a entender esse interesse de melhorar e de continuar aprendendo, que é o que eu tenho vivido, né? E trazido essa técnica, digamos assim, essa teoria de Gestalt para a minha vida nesse sentido. Então eu queria trazer muito isso, assim. Isso é uma coisa que pra mim já foi um problema muito grande, sabe? Eu já mudei, por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu já mudei de cidades, assim. E chegou um momento que hoje, quando eu olho pra trás, eu entendo que eu não ia ter nunca resultados diferentes porque eu mudava de cidade, mas eu continuava a mesma pessoa, eu continuava com os mesmos hábitos, eu continuava com fazendo as mesmas coisas, sabe? Hoje, se eu voltar para aqueles lugares, que foram lugares que me ajudaram muito, certamente eu viveria uma experiência muito melhor e muito diferente. E muitas vezes por conta de medo, né? A gente muitas vezes tem medo de ficar sozinho, tem medo de ser julgado, sabe? Sentar num restaurante sozinho, por exemplo, hoje eu vou me levar para comer um negócio diferente. E mesmo, gente, não tô falando só para pessoas solteiras não, viu? Porque até quem tá no relacionamento precisa da sua individualidade, precisa do seu momento de você com você, né? A gente precisa se escutar mais, acordar e falar e conversar, perguntar o que eu quero fazer hoje, o que eu quero comer hoje. Se eu não precisasse de dinheiro para pagar essa conta, o que eu faria hoje? Então por que eu não tô fazendo isso? Eu tô indo pro meu trabalho só por conta do dinheiro? Então beleza, vou estipular uma meta, eu vou fazer isso por um tempo e depois eu não vou fazer mais, porque isso não tem propósito para mim. Eu tava escutando um vídeo há uns dias que falava muito sobre isso de... Chegaram 2 mulheres aqui do lado, pararam as bonitas, ficaram conversando e escutando o que eu tava falando, mas eu acho que elas não estavam entendendo nada, né? Enfim, tive que parar o vídeo, mas continuando. Eu tava assistindo um vídeo há uns dias atrás que falava muito sobre isso, sobre a nossa possibilidade de mudar, sabe? A nossa possibilidade de buscar novos caminhos. Gente, e quando eu falo de buscar novos caminhos e de mudança, eu não estou falando de mudanças externas, muitas vezes, viu? Porque não é sobre... Se você não souber bem o que precisa ser mudado dentro de você, você vai rodar o mundo inteiro
Você vai morar em 300 mil cidades diferentes, que foi o que eu falei que aconteceu. Mudei em vários lugares, né? Tipo, eu morei por conta do trabalho em vários lugares no Brasil, mas continuei com os mesmos resultados. Por quê? Porque eu tinha as mesmas ações. Então, quando eu falo de mudança, muitas vezes, tem que ser de dentro para fora, sabe? Tem que ser com clareza de entendimento no sentido de eu quero de fato fazer isso. Como que eu vou? Se eu tenho vergonha, se eu sou uma pessoa tímida, se eu me considero assim uma pessoa tímida, como que eu vou me colocar em lugares que vão me desafiar isso, sabe? Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer mudar de dentro para fora, não ser mais uma pessoa tímida antes de eu chegar nesse lugar que vai me desafiar e que muitas vezes vai fazer eu voltar para trás. E tá tudo bem voltar para trás, viu? Claro que voltar para frente não tem como, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Vamos querer voltar pro mesmo, sabe? Então é importante, cara, entender de dentro para fora. E eu falo as coisas com vocês para mim também, né? Óbvio, depois eu me escuto assim. E isso para mim é uma forma de validação, porque, cara, como eu falei, assim, eu já passei por lugares vivendo as mesmas histórias, tendo os mesmos ciclos de relacionamento amorosos, com amigos, de relações de trabalho. E hoje eu entendo que não importa o lugar que eu esteja, se eu não mudar, as coisas, os ciclos se repetem, sabe? Então essa questão da timidez é uma pontinha do iceberg para a gente entender o que a gente precisa mudar dentro, antes da gente se colocar em situações que vão fazer a gente voltar. Que vão fazer a gente voltar para esse lugar de se olhar e entender que a gente não é tímido. A gente se coloca tímido diante das circunstâncias, com as experiências que a gente tem, sabe? Com os aprendizados, com a nossa própria experiência, é isso mesmo que eu quero dizer. Então, é meio que isso, assim, sabe? Entender que a gente não é condicionado ao que a gente já foi e não é condicionado a ser alguma coisa nesse sentido de timidez, por exemplo. Não estou falando de doença, não estou falando de... Estou falando de coisas simples, sabe? Que atrapalham, que mudam a nossa vida, mas que a gente pode mudar o tempo inteiro. E a gente não precisa ficar buscando fora, a gente precisa encontrar isso dentro. E depois a gente vai para qualquer lugar sozinho. Não tem liberdade maior do que você sentar no restaurante sozinho e estar bem com você mesmo. E muitas vezes as pessoas vão te julgar no sentido de aquela pessoa lá não tem ninguém, porque elas não sabem a liberdade que é de estar sozinho e estar bem, sabe? Muitas vezes a gente fica procurando em outras pessoas, em outros amores, em outros trabalhos, em outras cidades, em outros países, aquilo que só tem dentro da gente. E aí eu acho que é quando a vida começa. Quando eu sempre falava, assim, os meus amigos de infância, né, digamos, sabem bem que eu sempre falava que nos 30 anos, quando eu tivesse 30 anos, eu ia começar a viver a minha vida. E os meus planos para os 30 anos eram muito diferentes da vida que eu estou vivendo agora, sabe? Eram planos de uma casa, eram planos de 2 MBAs, eram outros planos completamente diferentes da minha realidade hoje. Só que hoje eu entendo que para eu sentir a realização que eu precisava sentir, eu não precisava da casa, eu não precisava dos 2 MBAs, eu precisava de mim mesmo. E de saber que através disso eu vou para qualquer lugar, sabe? Então, é muito legal, assim, eu consegui trazer isso, sabe? Como aprendizado mesmo da minha própria história. Esse canal é muito isso, eu quero fazer esse canal não muito para o outro também para compartilhar, mas para eu ter registros para minha história, para daqui a uns anos eu olhar para trás e falar, caralho, olha lá aquele menino. Bom, agora sim eu acho que falei o que eu queria falar. Não deixe que pequenas coisas, pequenas limitações que a gente mesmo se impõe façam com que a gente permaneça nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, vivendo as mesmas histórias, cheio do mesmo, porque a vida é para ser experienciada. Pode ser no mesmo lugar, pode ser com as mesmas pessoas, mas de uma forma diferente muitas vezes, porque é assim que a gente aprende. Com o mesmo a gente não aprende muita coisa, mas não, o mesmo ele está ali, ó. Ninguém continua crescendo. A escola, por exemplo, né? A gente precisa de um professor diferente para cada nível. Eu não entro na pré-escola e tenho um professor que vai me levar até a faculdade. Eu preciso de professores diferentes, que vão me ajudar a crescer níveis diferentes. E é assim que a gente... Quando eu olho a questão de diferença, de se desafiar, encontrar versões diferentes de nós mesmos,
não é só sobre ao que está ao redor, é também entender que a gente precisa de momentos diferentes na vida para continuar aprendendo, para continuar crescendo. Pessoal, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Amo vocês, eu sinto a energia, é muito louco isso, sou muito grato, muito grato. Poderia ficar aqui horas e horas e horas falando, porque eu amo isso. E eu volto, logo eu volto e a gente se fala mais uma vez. Se cuidem, um beijo, fiquem bem, aproveitem o final de semana e até mais, tchau, tchau!